Lara Kertz, no Metrópole Turismo. Viaje com o Metrópole Turismo pelas ondas do rádio. O turismo agora levado a sério. Metrópole Turismo, portão de embarque 101,3. E boa viagem. Agora são 10h04. Bom dia, Lara Kertz. Bom dia, Cláudio Sacramento. Bom dia a todos vocês aí, ouvintes da Metrópole FM. Estamos chegando quarta-feira, 12 de janeiro de 2022, 10h04, e a gente começa agora o Metrópole Turismo. E como você já sabe, quarta-feira é um dia que a nossa audiência vai lá em cima, porque é o dia que a gente fala sobre os bairros da nossa cidade. E engraçado que eu não estava muito entusiasmada para o bairro de hoje, exatamente por não conhecer muito sobre ele, por nunca ter ido ao bairro de Pirajá, que é o meu bairro que a gente vai apresentar aqui para vocês hoje. Mas, ao conectar o link aqui com o professor Murilo Melo, que é quem vai contar essa história para a gente hoje, ele começou assim, Lara, eu estou impressionado como é que você tem quase um ano fazendo um programa sobre bairros e ninguém falou de Pirajá, porque Pirajá é um dos bairros que tem uma das histórias mais lindas da cidade de Salvador. Você vai ficar surpresa. Claro que eu já estou super curiosa para aprender aí sobre o bairro do Pirajá e espero que você esteja também e que venha junto com a gente aprender sobre esse bairro que faz parte do subúrbio ferroviário da Bahia e que tem uma história belíssima, segundo o professor Murilo disse que vai contar aqui pra gente. Cláudio Sacramento, você conhece Pirajá? Não conheço, Lara. Infelizmente. Temos que prestar muita atenção hoje, porque Murilo disse que a história do bairro é linda. Sim, vou prestar. Estou curiosa para saber que história é essa. Quem quiser participar do programa da gente hoje, quem mora em Pirajá, quem frequenta Pirajá, quem curte o bairro ou que tem uma história para contar e quiser interagir com a gente, faz o quê? Liga pra gente, o telefone é o 35055000, nosso WhatsApp é o 981553258. Também tem youtube.com/portal Metro1, onde estamos ao vivo. Você chega lá, manda o seu comentário, deixa o seu comentário e também não esquece do like. Muito bem, mande aí seu like no YouTube e entre também no nosso aplicativo do Grupo Metrópole. Ontem, por exemplo, eu assisti, gente, a entrevista de Sérgio Moro com o Mário Kertz inteira pelo YouTube da rádio. Eu fui em Salvador, resolvi umas coisas e aí conectei no YouTube e aí fiz como se fosse um podcast, sabe? Desativei a imagem para não ficar perigoso dirigir, né? Olhando para a tela, e quando a gente está com a tela ligada, a gente sempre induz a ficar olhando. Desativei a imagem e fui daqui até Salvador escutando a entrevista, e assim a gente utiliza um recurso interessante que a rádio disponibiliza para você se manter bem informada e não perde tempo, né? Juntei o útil ao agradável e consegui acompanhar a entrevista completa. Se você perdeu, volta lá depois no youtube.com/portal Metro1, que tem a entrevista na íntegra com o Sérgio Moro, que inclusive rolou uma polêmica aí. Depois dessa entrevista, Ciro Gomes desafiou o pré-candidato, né, Sérgio Moro, a um debate promovido por Mário Kertz, que já está disposto a fazer o debate, já declarou aí, e a gente está aguardando com a pipoca no balde essa oportunidade desse bate-papo entre Sérgio Moro e Ciro Gomes. Vamos nessa. Olha só, professor Murilo Melo, muito bom dia, um prazer ter você aqui na minha primeira experiência de bairro desse ano, porque por causa do Covid eu retornei essa semana. Salve, Lara, bom dia, bom ano para você, para o seu programa, para a sua família. Amém, obrigada. Para os ouvintes. E hoje a gente está com um bairro com uma história fabulosa. Quem está ouvindo aí, senta na cadeira, porque lá vem história da boa, viu? Pirajá é fantástico. Eu fiquei impressionado como a gente não tinha falado ainda de Pirajá. Falei, opa, tirei a sorte grande aí. Vem um grande bairro. Legal. Que bom. Agora, eu quero dizer, você disse que esse é um bairro que tem uma história linda. Você poderia dizer que tem uma história longa, que tem uma história interessante, mas é linda. É um romance? O que é que tem na história de Pirajá? Fiquei super curiosa. Tem romance, tem batalha, tem guerra, tem religiosidade, tem indígenas, tem castelos. Se eu falar que Pirajá teve castelos, tem cachoeiras hoje na cidade. Se você quiser tomar um banho de cachoeira, é um bairro que apresenta uma cachoeira dentro da cidade. Uma das últimas reservas de Mata Atlântica urbana do Brasil. É isso que Pirajá tem. Então, Pirajá tem muita história que o turismo de Salvador explora minimamente, né? É uma história... Não, vou te corrigir. Eu não conheço ninguém que faça city tour, passeios pelo bairro de Pirajá. Não tem roteiro na cidade que apresente isso. Pois é. Então, não é minimamente, não. É nada. É nada, não conheço. Né? Se existir uma agência de turismo que faça city tour em Pirajá, por favor, se apresente, que eu quero uma pauta mensal com essa empresa aqui, porque nunca ouvi falar.
Alguns alunos meus no curso de turismo tiveram o prazer de ir lá. Levei algumas turmas de turismo e levei algumas turmas de colégios particulares aqui de Salvador. Eles tiveram o prazer de conhecer o Parque São Bartolomeu. Começou a pandemia e a gente parou com esses projetos, mas realmente você tem toda a razão, não tem. Ninguém oferece esse serviço, que é um turismo histórico, um turismo ecológico. E a história de Salvador está ligada à história de Pirajá. É impressionante quanto a história toda da nossa cidade. Pirajá é um dos artífices aí principais da nossa história. Pois é, que coisa interessante. Então vamos lá. O professor Murilo Mello vai contar para a gente hoje a história do bairro de Pirajá. E eu quero convidar vocês a virem junto com a gente. Lembrando que a gente vai seguir a regra bonitinha, porque já que é uma história linda, a gente vai prestar atenção e ouvir. Eu vou interromper o professor durante alguns momentos, durante o início desse bloco, somente para reanunciar ele e o bairro. Mas você sabe que nesse primeiro bloco o professor fala e no segundo bloco a gente interage com as nossas curiosidades, dúvidas, perguntas e acrescentando alguma informação importante que porventura você tem aí. Com a palavra agora, o professor Murilo Mello, contando para a gente a história do bairro de Pirajá, da nossa cidade de Salvador. Pode ficar à vontade. Então vamos lá, vamos embarcar nessa viagem aqui ao tempo fantástica. Bom, primeiro vamos começar pela palavra Pirajá, né? A etimologia do termo Pirajá é um termo tupi, né? Pira significa peixes, né? E já é repleto. Por aí você já tem ideia do que era esse lugar. Era um lugar repleto de peixes, né? E o nome Pirajá é uma alusão ao rio que corria lá. O rio que corria lá, o rio Pirajá. E tinha uma abundância de peixe, marisco, e que inclusive abastecia a cidade de Salvador com esses peixes, com esses frutos do mar, com esses mariscos, né? Com esses manguezais. Então, era um dos lugares mais abundantes em peixe em Salvador. E essa abundância em peixe, né, em peixes, vai fazer com que tenha uma presença indígena marcante nesse sítio, né, nesse lugar de Salvador. Sempre foi caracterizado por uma presença riquíssima de indígenas, né? Então, antes da chegada dos portugueses, os índios já viviam lá muitos e muitos anos, né? A gente tem chefes indígenas documentados que viviam em Pirajá, né? Um chefe Mirangoaba, a gente tem registros dele anotado de que ele vivia junto com sua nação nesse sítio. E mais tarde, com a chegada dos portugueses, Pirajá começa a ganhar um outro caráter, né? O primeiro registro de ocupação portuguesa na região, em Pirajá, serão de exploradores, né? A gente vai começar a explorar os interiores, porque Pirajá não estava no centro, né? O centro de Salvador baseava-se a freguesia da Sé, o Pelourinho. Salvador era muito menor. Vou começar já com um tema super interessante. Quem está ouvindo não vai entender nada, né? Pirajá não pertencia, nunca pertenceu à municipalidade de Salvador. Pirajá não era de Salvador. Como eu falei para a Lara, num dos últimos programas, que Ilhéus não pertencia à Bahia, e isso foi um barato, né? Várias pessoas comentaram, Lara ficou curiosa. E Pirajá nunca pertenceu a Salvador. Pirajá só vai pertencer a Salvador no século XVII. Salvador era muito menor do que se é hoje. Salvador foi ganhando espaços, foi ganhando territórios ao longo do tempo. Paripe não pertencia a Salvador, Pirajá não pertencia a Salvador, né? E a parte de Pitanga, Pitanga já não é mais Salvador, é Lauro de Freitas, mas uma parte ali próxima de Pitanga também não pertencia a Salvador. Salvador vai conquistar esses territórios ao longo do tempo, certo? Então, o que é que acontece? Alguns exploradores, né, vão seguir fora Salvador, vão iniciar um roteiro pela Baía de Todos os Santos para explorar, e vai ter alguns confrontos com determinados aldeamentos, com determinados grupos indígenas que viviam na região, né? Depois desses embates, tem um explorador, a mando do rei de Portugal, que é Álvaro da Costa. Ele vai iniciar esses embates com os indígenas, e depois dos embates a gente vai ter algumas alianças com indígenas, inclusive a presença de jesuítas. Para quem está ouvindo aqui a gente e não sabe, os jesuítas foram extremamente importantes para a catequização e para o processo de colonização na história do Brasil, né? Os jesuítas
pertenciam à Companhia de Jesus, né? Era um braço da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, a partir da Idade Moderna, com a Contra-Reforma, vai criar, digamos que vários subgrupos, né? Os jesuítas, os lazarinos, né? Os dominicanos, para fortalecer a igreja, visto que ela estava perdendo espaço para a reforma protestante. E esses jesuítas virão para cá, né? Uma companhia criada por Inácio de Loyola, tem uma escola muito tradicional jesuíta aqui em Salvador, no qual eu fiz parte muito tempo, com muito orgulho, e esses jesuítas vão iniciar a ocupação nesse sítio de Pirajá e vão estabelecer relações com os indígenas locais. E a gente tem relatos, ainda no século XVI, né, nos anos de 1500 e pouco, 1564, para ser mais preciso, o historiador gosta de ser preciso, né, de 14 aldeamentos indígenas. A gente vai ter 14 aldeamentos indígenas em Pirajá, formatados pelos jesuítas, né? A gente vai ter cerca de 1.100 almas. Almas, a gente dizia antigamente que eram pessoas. Então, a gente vai ter mais de 1.000 indígenas nessas cercanias vivendo em aldeamento com os jesuítas. Então, os jesuítas iniciam esse processo de colonização nas cercanias de Pirajá. Bom, paralelo a isso, no processo de ocupação portuguesa, aqui no Brasil, especificamente em Salvador, que é o nosso objeto aqui de estudo e de bate-papo, em Salvador, a gente vai ter a formatação e a criação de engenhos de açúcar, né? Vai levar um tempo para que Portugal entenda que o açúcar poderia ser o grande produto do Brasil naquele momento, né? Portugal vai tentar outros produtos, Portugal até descobrir o açúcar. Para quem está ouvindo aqui a gente agora, o açúcar não é brasileiro, o açúcar não era das Américas, acho que poucas pessoas sabem disso, né? A gente associa a história da Bahia, do nosso recôncavo, que a gente tem tanto orgulho, né, ao açúcar, mas a gente não tinha açúcar. Portugal vai trazer as primeiras mudas de açúcar. Quem vai trazer as primeiras mudas de açúcar é Martim Afonso de Souza, né? Que é um explorador, depois vai virar um capitão donatário. Essas primeiras mudas vão para São Paulo, para o litoral de São Paulo, né? Para São Vicente. E essas mudas vão chegar aqui no Recôncavo e vão ser plantadas ao redor de Salvador, principalmente Pirajá. E um outro fato super, hiper curioso é que Pirajá vai ter o primeiro engenho público da história do Brasil. Eu acho que a grande parte, a esmagadora maioria das pessoas que estão ouvindo aqui a gente nesse momento não tem ideia de que a gente tinha engenhos públicos. A gente sempre associa os engenhos a particulares, alguém ser dono do engenho. O engenho era algo muito caro, muito custoso, né? O engenho era uma espécie de indústria da época, no qual você pegava um caule, uma planta, né, a cana, e transformava em açúcar, né, em torrões. É fantástico esse processo do engenho, que era muito caro. E o governo português vai estabelecer o primeiro engenho público, que é o engenho público. Bom, você plantava cana-de-açúcar, você não tinha... A maioria das pessoas que plantavam cana-de-açúcar não tinham dinheiro para ter engenho. Poucos tinham engenho. Muito poucos tinham um poder aquisitivo para ter um aparelho dessa grandeza. Então, você plantava o seu açúcar e moía e fazia o aproveitamento dessa cana, né, nesse engenho público. E vai ser aonde esse engenho público, o primeiro da história do Brasil, em Pirajá. Então, Pirajá é um sítio de uma importância fundamental para a história da Bahia, de Salvador e do mundo e do Brasil, né? O que é que vai acontecer? Esse engenho, por ser público, ele foi chamado durante muito tempo de engenho real, por pertencer ao rei, por pertencer à coroa. Então, no início da colonização, no início da história de Pirajá, a gente ouve falar muito em documentos, em registro, desse engenho real, desse engenho del Rey, ou esse engenho Pirajá, ele também era chamado. Então, Pirajá tem uma história fabulosa para com a Bahia. É impressionante. Quanto mais a gente se debruça sobre Pirajá, a gente vê a importância desse sítio para a história do Brasil. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas em Pirajá tem uma igreja antiquíssima, que é a igreja de São Bartolomeu, né? A igreja de São Bartolomeu está lá, incólume, bonita,
Ao lado dela tem um panteão, que a gente vai falar hoje sobre esse panteão. Esse panteão, ele tem arquitetura, Lara. Depois, se você puder ver no Google, esse panteão é o panteão ao General Labatut. Depois dê uma olhadinha. Ele tem arquitetura que lembra a arquitetura romana, a arquitetura grega, com colunas. Ele está próximo à igreja de São Bartolomeu. E essa igreja é de uma importância muito grande. Além de Pirajá ter sido ocupada por indígenas, ter tido uma abundância fenomenal de peixes e de mariscos, né? Daí vem o nome dela, né? Tem alguns historiadores modernos que falam que Pirajá era chuva rápida, chuva passageira, chuva fina, mas eu não consideraria essa possibilidade. Pirajá, na etimologia tupi, é peixe em abundância mesmo, repleto de peixe. Pirajá depois vai ter importância dos engenhos, que a gente falou, vai ter importância do aldeamento e vai ter uma importância como passagem. Salvador era o centro político, o centro econômico do Brasil. A Brasília da época era Salvador, onde se resolvia todas as questões burocráticas, era o cérebro do Brasil, era a capital do Brasil, era Salvador. Mas a produção, a riqueza da Bahia estava no seu recôncavo, né? Salvador é uma cidade burocrática, uma cidade administrativa, né? A gente tinha algumas plantações no Cabula, a gente tem algumas plantações em Brotas, né? Em Itapuã, mas o grosso da produtividade do açúcar estava no seu recôncavo, que são as terras que estão ao redor da Baía de Todos os Santos, né? Cachoeira, Maragogipe, Santo Amaro, né? Enfim, isso era de uma importância, essa região de uma importância vital para a Bahia e para o Brasil. E o que é que vai conectar Salvador, esse centro político, a essas terras riquíssimas do recôncavo? Pirajá. Pode falar, Só um minutinho aqui para lembrar você que chegou agora. Hoje é quarta-feira, dia da gente falar sobre os bairros da cidade. E nós estamos conversando com o professor Murilo Mello, que está contando para a gente, nesse primeiro bloco, a história do bairro de Pirajá. Pode continuar, professor. Pronto, Lara. Se deixar, eu vou levar aqui e não paro mais. Eu fico preocupado de não ter tempo da gente falar. Dá tempo para tudo. Tomara. Vamos correr para isso. Lara, como eu estava te dizendo, Pirajá sempre foi o ponto de ligação, um dos principais pontos de ligação, o principal ponto de ligação entre esse centro político e administrativo que era Salvador com o seu recôncavo. A gente tinha a antiga Estrada das Boiadas, por onde os bois eram tocados por recôncavo e principalmente por sertão, porque os bois não poderiam ser criados no litoral. Existia um decreto de que o litoral só poderia ser ocupado, essa terra mais valorizada do litoral, pelo açúcar. Então o gado vai ter que ser tocado interior adentro, né? E essa estrada que ligava principalmente a criação de gado era a Estrada das Boiadas, que passava por Pirajá, que passa pela Liberdade, né? E ela faz uma alusão, inclusive, ao dia da independência da gente. A gente vai falar um pouco da independência da Bahia, do 2 de julho, e que Pirajá, mais uma vez, vai ser protagonista na história da Bahia. Então, vamos falar um pouquinho dessa igreja, vamos continuar. Essa igreja de São Bartolomeu, que está em Pirajá, ela tem no seu solo, né? Tem dentro dela os restos mortais de importantíssimos brigadeiros, major, né? Generais, coronéis que participaram na luta da independência. Então, os homens mais importantes da nossa luta da independência da Bahia, do nosso 2 de julho, alguns deles estão enterrados nessa igreja de São Bartolomeu, que ficava à margem da Estrada das Boiadas. Então, todos que iam pegar essa Estrada das Boiadas para ir para o sertão, para ir para o recôncavo, passava necessariamente por Pirajá, passava necessariamente por essa igreja. Então, Pirajá é de uma importância histórica absurda. E aqui, continuando o nosso bate-papo, eu queria falar aqui do Quilombo do Urubu. Você já ouviu falar do Quilombo do Urubu, Lara? Não. Uhum. Nunca ouvi falar. É uma história fabulosa, Lara. Em Pirajá, que é um sítio grande, que ao longo da história foi ocupado por vários personagens, a gente vai ter uma comunidade quilombola. E na história da Bahia, tem uma importante passagem referente a esse Quilombo do Urubu, que é Zeferina. Zeferina era uma mulher
Chegou aqui menina, né, angolana, junto com sua mãe, né, Angola não era um país ainda, a gente só vai, Angola só vai ser país recentemente, como todos os países africanos. Angola era um conglomerado de nações diversas, distintas, diferentes, né, que a partir do processo do fim do imperialismo é que vai se formatar em país, vai virar lá o país Angola, que nunca existiu, né? Angola era formado por várias nações. E uma nação do sul, de lá vai vir Zeferina. E Zeferina vem para Salvador, né, como escravizada com sua mãe, vai viver nas cercanias de Pirajá, no Quilombo do Urubu, e vai liderar um movimento rebelde em Salvador, no século XIX. E ela vai ser presa, né? Ela estava fazendo, junto com o seu grupo que vivia no Quilombo dos Urubus, né, arquitetando uma rebelião, e vai ser presa por autoridades, né, já do Brasil, a gente era independente, e a gente tem a transcrição do que aconteceu naquele dia, após a prisão dela, e ela vai falar, né, tinha relatos interessantíssimos, ela gritava, né, enquanto estava sendo presa, né, morra branco, viva negro, morra branco, viva negro. E Zeferina termina fazendo parte desse imaginário, né? Hoje, no Quilombo dos Urubus, a gente tem outras Zeferinas modernas, Zeferinas contemporâneas, mulheres guerreiras, né? Muitas são líderes da sua família, sustentam a sua família com reciclagem. Tem até um documentário interessante sobre as guerreiras Zeferinas, né? Se vocês quiserem, quem está ouvindo aqui a gente agora, procurar no YouTube, você vai achar, né, um documentário recente que faz alusão a Zeferina e essas novas guerreiras que existem no antigo Quilombo do Urubu, certo? Era chamada de cidade de plástico, né? Enfim, é uma história muito interessante. Posso continuar? Pode sim. Eu estou vendo aqui a imagem da igreja de São Bartolomeu no YouTube. Uma igreja toda charmosinha. Agora, sempre me chamou a atenção uma coisa, porque há pouco tempo atrás eu fiz um city tour com o professor Roberto Pessoa, da Pelourinho, e a gente visitou as principais igrejas da região ali do Centro Histórico. E ele me explicou a igreja do século XVII, como identificar uma igreja do século XVII, como identificar a igreja do século XVIII. E eu percebi que lá no Centro Histórico existem algumas igrejas que elas só têm um lado de... Como é que eu posso explicar, gente? Torres. Pronto, a torre de um lado só. E essa de São Bartolomeu é assim também. Você sabe dizer por que nessa igreja de São Bartolomeu só tem a torre de um lado e no meio e não tem outro lado? Vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar mais especificamente dessa igreja de São Bartolomeu. Possivelmente, a primeira igreja construída em Pirajá não tenha sido exatamente onde está essa igreja atual. Não tenha sido essa, né? Essa tenha sido construída posteriormente, no engenho de São João, que ficava lá, né? Até porque tem o nome São João do Cabrito, né? Que está nas cercanias ali de Pirajá. Essa igreja, ela tem um formato de T. Não sei se da imagem que você pegou, dá para ver. Ela tem um formato de T. É uma igreja mais simples, ela não tem aquela volúpia das igrejas do Pelourinho, né? Ela não tem aquelas torres maiores, ela não tem aquela porta principal, aquela nave tão grande. É uma igreja mais simples, linda, singular, singela. E as torres, existem algumas teorias sobre as torres. Uma das teorias de torres é em relação ao pagamento de tributos à coroa. Alguns historiadores afirmam que se você tiver 2 torres, você vai ter que pagar mais tributos à coroa. Enfim, tem algumas teorias que cercam essa questão de torre. E além do pagamento de tributos à coroa, tem uma questão também de custo, né? Você conseguir edificar uma igreja no período colonial era muito custoso. O Brasil vivia uma outra época, nem era Brasil, né? Essa extensão de Portugal, a gente não tinha pedreira lá. A gente sempre teve pedreira, mas não era desenvolvido. O que é pedreira? São locais que a gente explora pedra. As primeiras construções do Brasil, as primeiras igrejas, a primeira igreja do Brasil é na Graça. Aquela igreja da Graça era de pau a pique, né? Catarina Paraguaçu teve um sonho, e aí
Diogo Álvares correu, o Caramuru resolveu construir, e ela era de pau a pique. O lugar que morava o governador-geral do Brasil, ou seja, o vice-rei do Brasil, o homem mais importante do Brasil, que é hoje o Palácio Rio Branco, onde Tomé de Souza morou, também era de pau a pique. Então, as igrejas eram muito mais simples. As construções eram muito mais simples. Depois que a gente vai começar a ter pedreiras aqui em Salvador, e a gente vai construir igrejas mais potentosas. Se você andar pelo interior, Lara, do Brasil, da Bahia, você vai ver que as igrejas são acanhadas em relação a de Salvador. Poucas igrejas do Brasil têm essa grandiosidade nas nossas igrejas. Só o interior de Minas, não sei se você conhece o interior de Minas, Tiradentes, Ouro Preto, tem igrejas desse tamanho, dessa robustez. Todos os interiores que eu ando, a gente vê capelas simples. Construir igrejas, edificar prédios, era uma tarefa muito custosa mesmo. A vida era totalmente diferente do que a gente tem hoje. Então, as igrejas são mais acanhadas, geralmente tem uma torre, né? A nave é muito menor, não tem uma cúpula tão grande. Salvador, Minas, devido à riqueza que esses lugares produziram, elas tiveram a capacidade de ter essas igrejas muito mais potentosas. Entendido. Muito bem, professor Murilo Melo, hoje conversando com a gente aqui sobre o bairro do Pirajá, de Pirajá. Eu vou para o intervalo comercial rápido, quando a gente voltar, nós vamos continuar aí, dar um tempo para ele fazer um fechamento nessa história que é enorme, mas ela está sendo resumidamente contada aqui para a gente, e a gente vai começar com a interação de vocês. Então mandem já aí durante... Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kertz. O turismo levado a sério. A rádio da cidade, Metrópole FM. Para quem não conhece, o alho negro é um alho que, ao ser fermentado, muda de cor, ficando totalmente negro, trufado, com sabor adocicado. Uma iguaria que tem feito muito sucesso na gastronomia, podendo ser utilizado em todo tipo de receita. Saboroso e riquíssimo em nutrientes. Faça o seu pedido. @negro-alho3, WhatsApp 71993537172. Tudo com alho negro é bom. Um alho negro é gostoso e pra saúde é bom. Desfrute da nova classe Business da Air Europa a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Maior privacidade e conforto com assentos totalmente reclináveis. Uma cabine 60% mais silenciosa. Um menu de 12 estrelas Michelin de Martim Berassateg. Decida ir tão longe quanto quiser. Air Europa, você decide. Novo Mané Dendê, a maior obra da história do subúrbio. São 5 bairros diretamente beneficiados com obras que... Peraí. Falou do subúrbio? Eu tô ligado. Aqui vai ter mais moradia, saneamento, mercado, escola, novos espaços públicos. É coisa, viu? Pois é, muita coisa mesmo. Afinal, o Novo Mané Dendê é a maior obra da história do subúrbio. Fala bonito esse rapaz e eu gostei. Prefeitura de Salvador, é nossa cidade, dando a volta por cima. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, putanheiros. Pera lá um pouquinho, é tudo isso mesmo? Eu tô com uma pena danada dessa Desirê, que tá dizendo que ela era jovem, médica, bem nascida, bem casada, e vai ter que lidar com esse povo todinho, hein? Nossa, vamos de novo então. Desirê, a sexóloga que não sabia amar. Uma hilariante história de rufiões, garanhões, putanheiros, sacanas e mentirosos de modo geral. O novo livro de Fernando Vita, à venda nas melhores livrarias. Vamos andar, seguir, levar energia. É o nosso ideal, é de nós natural renovar. É uma grande alegria. É uma evolução na corrente do coração e que começou na Bahia. Selem. Temos um pensamento, investir pro desenvolvimento, gerando oportunidade com responsabilidade. Compromisso de melhorar, de nos conectar e de acelerar. O é aqui, já chegou, vamos seguir. E é pra gente evoluir com energia.
energia para acelerar. Se liga nesse boom, agora aumenta o som. Vambora que eu te levo hoje, eu tô on. Agora diz aí se pra você tá bom. Modo on. Vem embora, vamos curtir que aqui tá tudo bem. Que hoje eu tô aqui e você tá também. Se é pra se divertir aqui de tudo tem. Tem de dia ou de noite o que te faz bem. Tá todo mundo aqui, lugar melhor não tem. Ative o modo on e fica tudo bem. Tem só pé na areia, banho de sereia. Pode vir a qualquer hora, hoje tem lua cheia. Mão na taça, nem disfarça, vento no cabelo. Segue a trilha, maravilha, fico o dia inteiro. Tem de dia ou de noite o que te faz bem. Tá todo mundo aqui, lugar melhor não tem. Ative o modo on e vem pra cá também. Ative o modo PF. Praia do Forte, tá tudo aqui. A rádio da cidade, Metrópole FM. Você está ouvindo Metrópole Turismo, um voo direto sem escalas com Lara Kevs. O turismo levado a sério. Agora são 10h36, Lara. Voltamos com o professor Murilo Melo contando para a gente hoje a história do bairro de Pirajá. Mas antes dele continuar, quero fazer um alerta aí à Prefeitura Municipal de Salvador. Está chegando muita reclamação de pessoas que estão nas filas de vacinação hoje. Tem denúncias aqui do Dendezeiro, a fila não anda há 4 horas. Tem Júnior também, não. Sérgio também falando da fila da Vila Militar, 3 horas de espera no sol quente, as pessoas estão desistindo. Enfim, muita gente aqui mandando mensagens, atenção aí à Prefeitura, para amparar esse povo aí, que a vacina é necessária, vocês sabem disso. Mas vamos lá, vamos seguir, professor. Vou lhe dar mais um tempinho para você concluir sua aula e a gente entrar aqui nas perguntas e nos comentários dos ouvintes. Pode ser? Vamos lá, estava preocupado. Eu falei, será que vai dar tempo de eu falar tudo? Sempre que eu venho, deixa esse gostinho de quero mais. Eu falo, poxa, não consegui falar daquilo. Mas hoje eu vou me esforçar bastante. Vamos lá. Lara, além de tudo que a gente já falou hoje, da riqueza do bairro de Pirajá, que é impressionante, Pirajá é responsável, foi nela que aconteceu uma das batalhas mais importantes do território americano. De todo o continente americano, uma das batalhas mais importantes foi a Batalha de Pirajá. Para quem não sabe o que foi a Batalha de Pirajá, foi a batalha decisiva na nossa Guerra do 2 de Julho. Para quem não sabe o que é a Guerra do 2 de Julho, é a independência da Bahia, né? A historiografia do Brasil fala que a independência do Brasil, a historiografia oficial, que a independência do Brasil foi o 7 de setembro, o grito do Ipiranga, mas eu nunca vi independência alguma acontecer a partir de um grito, né? Ali foi uma construção histórica, aquele grito, a importância de criar um mito, de unificar o Brasil, a gente entende aquele momento, né? Mas a gente tem que falar, e o Brasil deve saber, que uma independência é feita também de sangue, de luta, né? de acordos, né? Enfim, não foi somente o grito do Ipiranga no 7 de setembro que foi o construtor da nossa independência. A Batalha de Pirajá foi tão importante ou mais importante do que o grito do Ipiranga. Então foi no sítio que a gente está falando hoje que aconteceu a principal batalha do 2 de julho. Em Pirajá. O que estava acontecendo em Pirajá? Por que houve essa batalha lá? Bom, Salvador estava sob o comando português, né? Inácio Madeira de Mello, né? O comandante português estava tomando conta de Salvador, né? A mando de Portugal, e alguns rebeldes, né? Não concordavam com isso e queriam fazer da Bahia a sua independência, né? Se aliar ao processo que estava acontecendo no Rio de Janeiro e em outras capitanias e fazer com que a Bahia passasse a integrar essa nova nação que estava acabando de surgir. Alguns baianos não queriam pertencer ainda a Portugal, e vai ter esse entreveiro que vai ser considerada o momento de nascimento da baianidade. O 2 de julho é o nascimento, digamos que simbólico da baianidade. A partir do momento do rompimento com Portugal, vai nascer a Bahia, porque a gente não era ainda Bahia, a gente era uma extensão de Portugal. E lá em Pirajá, saí lá do Castelo Garcia Dávila, junto com uma tropa de indígenas, né?
e vai cercar Salvador. Por que Pirajá? Porque ela é o elo de ligação entre Salvador e o seu recôncavo. Ou seja, qual é a tática? Matar Salvador. E eu vou matar esses portugueses e esses baianos, né? Baianos que ainda não existiam, que estão ao lado de Portugal de fome. Depois do Coronel Santinho fazer isso, que vai virar o Visconde de Pirajá, vai ser agraciado com esse título, virá os homens de lá, e vai acontecer um dos episódios mais interessantes da história da Bahia toda, que é o episódio do corneteiro Lopes, Luiz Lopes. Né? Qual é o episódio do corneteiro Lopes? O general Barros Falcão, ali pela Enseada do Cabrito, você tem acesso à parte mais alta, que é em Pirajá, e aí o coronel vai pedir para que o corneteiro toque, né? Para que a gente se retire naquele momento, mas de uma maneira a cavalaria avançar e degolar. É o pior toque que existe naquela época, né? A cavalaria seria uma espécie de tanque, né, da época. A gente não tinha a utilização de equipamentos tão modernos. Cá vai causar um rebuliço entre os portugueses e eles vão imediatamente enfraquecer ali o seu ímpeto de invasão, né? Então, o corneteiro Lopes, o corneteiro Luiz Lopes, vai virar um símbolo, vai ser no 2 de julho. Por isso que a principal rua de Pirajá chama-se 8 de novembro, que é o dia da vitória da Batalha de Pirajá. Então, Pirajá é um sítio, é um lugar que a história toda da Bahia perpassa ela. E ela não além de ser o palco mais importante da independência da Bahia, simbolicamente, Pirajá também foi palco da segunda invasão holandesa. Para quem não está ouvindo, em 1624, vai se apossar de Salvador, vai conquistar com uma certa facilidade Salvador, né? Os holandeses, depois que a gente vai construir mais fortes, vai ficar mais fortificado, e depois, segunda invasão holandesa, dessa vez a gente vai resistir, e Pirajá vai ser um sítio, uma cercania importantíssima para essa resistência à segunda invasão holandesa. Então veja a importância de Pirajá. Além disso, Lara, agora no século XX, não sei se você tomou o Guaraná Fratelli Vita, se você lembra dessa marca. Não lembro, mas eu conheço muito a marca. 43 anos, eu lembro um pouco desse Guaraná Fratelli Vita. Os irmãos Fratelli, né, vai se estabelecer em Salvador, eles vão chegar primeiro na Argentina, principalmente Salvador, que era a principal cidade do Nordeste. E eles vão se estabelecer em Salvador, vão ter uma fábrica de licor em Alagoinhas, acho que pouquíssimas pessoas devem saber isso aqui. E com essa experiência do licor, eles vão resolver fazer uma gasosa. O que é uma gasosa? Um refrigerante com frutas naturais, né? E vai ser um sucesso estrondoso. Não tinha Coca-Cola aqui na Bahia, não se tomava Coca-Cola, se tomava Fratelli Vita. E a partir do Fratelli Vita, eles vão fabricar uma campanha publicitária no pé ali do elevador Lacerda, enorme. Eles vão patrocinar o trio de Dodô e Osmar, né? O trio de Dodô e Osmar em 52 tem a propaganda da Fratelli Vita. Então eles tinham uma inteligência já naquela época de publicidade absurda e vão também patrocinar a nossa da Bahia. E o que é que vai acontecer? Em 1918, eles vão comprar uma fazenda, né, de uma companhia inglesa, e eles vão construir uma fazenda para receber pessoas, né, para receber políticos. E essa fazenda vai ter uma sede que vai visual disso, né? A gente tem um cinema, né, uma filmagem sobre esse castelo. Tem Marta Rocha junto com sua família, né, junto com seu pai, com sua mãe, com suas irmãs, nesse castelo dos Fratelli, né, que ficava em Pirajá, porque tinha uma água fabulosa, né? Os Fratelli aproveitavam para fazer o lobby, né, os jantares, convidar pessoas importantes. Para você ter ideia da importância do Fratelli, da Fratelli Vita, na inauguração desse castelo, eles vão receber o vice-presidente da República, o governador da Bahia da época, políticos da época. A gente tem isso tudo documentado. Então, essa era a força desses irmãos Fratelli, que chegaram aqui com uma mão atrás, outra na frente, né, sem muito dinheiro, e vão construir um império. Inclusive, vão se estender para Recife mais tarde, eles vão chegar em Recife, vão fundar fábricas em Recife e fazem parte também do imaginário do pernambucano. Os pernambucanos falam até hoje dessa fábrica dos refrigerantes Fratelli, e além de fabricar refrigerantes, os Fratellis também
vão fabricar cristais. Um dos melhores cristais do Brasil era o cristal baiano, ficava assim conhecido, que era produzido pelos Fratellis, que fica ali na calçada, né? A fábrica desses cristais que hoje pertence a uma faculdade. Então, Pirajá é fabulosa, a história de Pirajá. É fabulosa. A gente tem castelos, a gente tem rios repletos de peixe, a gente tem presença indígenas, a gente tem aldeamento jesuítas, a gente tem as principais batalhas da história da Bahia em Pirajá. Tudo isso acontece em Pirajá. Pirajá daria uma série da Netflix tranquilamente. Cada episódio que a gente falou hoje seria um episódio da série. E que legal. Fantástico. E a gente tem em Salvador uma agência de turismo que faz passeios por Pirajá, viu, Murilo? Nosso querido Luiz César, da Alcance Viagens, acabou de colocar aqui no youtube.com/Portal Metro no nosso programa, que ele tem um roteiro que passa por Pirajá. E o telefone da agência, se você quiser fazer um city tour como esse, é 3355-8700. Esse que já é um parceiro da gente aqui, mas que é sempre bom dar espaço para quem tem essa oportunidade de mostrar com a lanterna de um guia a cidade de Salvador. Ele está dizendo aqui que ele tem um tour privado que faz até a igreja, ao Panteão. Cadê? Peraí. Alguém escreveu aqui. E antigamente até a Cachoeira de São Bartolomeu. Ele disse que hoje não tem ido tanto em função das precauções de segurança. Diz que nesse roteiro dele tem um almoço em Jô da Bahia, em São Caetano. Quem quiser saber mais detalhes, entre em contato aí com o nosso querido Luiz César da Alcance Viagens, que pode conhecer Pirajá e ver um pouco dessa história contada hoje pelo nosso professor Murilo Melo. Deixa eu ler rapidamente aqui algumas mensagens de ouvintes, para a gente não passar sem eles. Tem um ouvinte chamado Jairo que diz: muito rica a história desse bairro, parabéns. Recomendo a leitura do livro A Princesa Maim, uma história quilombola do escritor baiano Fábio Mandingo, ambientado no Parque de São Bartolomeu. Aí tem uma outra mensagem aqui de Júnior de Itapuã, que mandou um áudio para o professor com uma pergunta, Júnior, mas infelizmente a gente não tem tecnologia para ouvir áudios aqui no programa, especialmente quando a gente está fazendo o programa remoto. Mário diz aqui: parabéns para o programa, por favor, não esqueça dos cristais Fratelli Vita. O professor acabou de falar sobre os cristais Fratelli Vita, também importantíssimos. Ana Rita dando bom dia, dizendo que estava super curiosa para ouvir o nosso programa. Que bom ter Felipe Melo conversando aqui com a gente. Meu pupilo, diz Rosival Carvalho. Ana Rita pergunta por que Pirajá. O professor começou explicando por que Pirajá. Max diz aqui: há uma interpretação que o nome Pirajá, assim como outras etnias tupi, está relacionado ao cristianismo da nação, onde a água dos rios sobe aos céus e desce com a chuva trazendo os peixes. Max diz que essa caneca tricolor está destoando dessa apresentação maravilhosa que você está fazendo. Olha aí, ó. Eu acho que concordo, viu? Ana Rita diz que a Bahia é pura história. Que bacana essa aula de hoje. Parabéns, Murilo. Além de versado em história, torcedor do Bahia, diz nosso querido Walter Dória. E ele diz que quando conheceu a esposa dele, ela morava em Pirajá e disse que ajudou muito nas igrejas de lá. Luiz César fala aqui sobre o roteiro. Rosival também critica as filas aqui na nossa cidade para vacinação. Multirotas diz: Luiz César, você é um querido, nunca fui chamado para um roteiro, fui chamado de meu amor. Meu amor, Walter, querido, um beijo para você. Deixa eu ver mais aqui. Minha mãe passou muitos dias no castelo da família Vita, diz também Walter Dória. Ramon diz: que saudade do Guaraná dos irmãos Vita. Bebia muito de graça ao sair da escola, passei no domingo e deu saudade. Aqui sou turista, diz Maria, nossa querida Maria francesa, que mora na França e que está aqui na Bahia passando férias. Flávia diz: excelente professor, mais uma estrela que nos guia para uma viagem de história na Bahia. Parabéns, Lara, pela maravilhosa equipe de professores. Muito bacana trazer Murilo para conversar. Esse meu pupila show, diz Rosival. E Rosival também chama a atenção que a fila para vacinação na Fonte Nova ontem estava em Feira de Santana, a do Dendezeiro estava na Ilha de Maré e a do Campo da Pova está explodindo de pessoas. Atenção, Prefeitura de Salvador, respeitem o povo, todo mundo quer vacina. Muito bem, professor, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de tê-lo conosco para apresentar um dos bairros da nossa cidade. Eu espero que esse ano você possa estar com a gente aqui muitas vezes, trazendo muitas histórias de bairro e tantas outras que você queira e possa contar aqui para os ouvintes do nosso programa. Muito obrigada, mais uma vez, pelos seus ensinamentos e, por favor, volte sempre. Clara, eu que agradeço, Salvador. A gente vê poucos programas, né,
dando tanta atenção à nossa memória. Com certeza você está fazendo um papel que a gente vai embora desse plano e ele vai ficar, Lara. Isso aí vai ser fonte de documentação. Queria dizer... Só para não deixar, desculpa te interromper, eu vou deixar você falar, só para não deixar, Júnior, ele fez um áudio, aí eu falei que não podia ouvir, ele escreveu a pergunta e eu não queria ir embora sem prestigiar ele. Ele diz assim: professor, normalmente é possível identificar que todas as igrejas do século XVIII e XIX têm uma escadaria na frente, ou seja, é elevado o patamar acima do nível do solo e erguida a igreja, por mais simples que a igreja seja. Sempre tem uma escadaria à frente. Essas escadarias têm alguma finalidade, algum motivo, algo específico, ou é uma mera coincidência? Ótimo, ótima pergunta. Júnior, em primeiro lugar, você tinha mandado um áudio, eu ia te dizer se você Melo com 2 L, Júnior, História, Murilo Melo História, tudo junto. Pode fazer a pergunta que quiser, que eu respondo com o maior prazer. Isso dá todo o meu sentido. Obrigada. Para viver. Gosto muito. Excelente indagação. A igreja... ela vai necessitar mexer com o nosso imaginário. Tudo na igreja era pensado, desde o período medieval, se fortalecer em instituição em Roma, vai perpassar a Idade Média e chegará aqui com os portugueses, né? Tudo aquilo é pensado, Júnior. Tudo aquilo é pensado para que ela demonstre poder, demonstre purificação, para que você, uma escadaria, para você ver algo maior do que você, para você chegar um pouco mais perto do céu. Então, ela é toda pontuada de simbologias, a igreja. Cada ponto da igreja é pensado como cada parte sobre a arquitetura das igrejas, né? E como ela foi construída. Eu topo, viu? Eu também, viu? Até porque eu vou te falar, a gente tem aí um turismo religioso na cidade de Salvador sendo muito bem fomentado e a gente precisa falar e valorizar essas igrejas da cidade. Afinal, tem esse mito aí, né? Uma igreja para cada dia do ano, talvez até já tenha mais. São mais. Tem uma história para contar sobre isso e está lançado aqui, então, o convite para que você venha falar sobre essas identificações de igreja, essas arquiteturas e toda essa história importante que as igrejas têm na nossa cidade. Não só as católicas, mas todo esse sincretismo que envolve entrar no ar para o programa dele. Eu quero lhe agradecer mais uma vez. Pode sim, fique à vontade. Posso mandar só um abraço? Eu queria mandar um abraço para a Rosiva. Quem não foi aluno de Rosiva na Bahia não completou a baianidade. Rosiva é uma instituição aqui, Rosival, o professor Rosival Carvalho, é um mito, é uma referência para mim. Max, meu amigo aí, que elogiou a aula, também para o meu amigo Lute Bahia, que tem a página Amo História, que faz um papel também bacana de memória aqui para a gente. Lara, então, foi um prazer estar aqui com você. Parabéns. Joia, professor. Por tudo que você tem feito, viu? Você merece muito obrigada. Aplausos. Obrigada, querido. O pessoal aqui, o ouvinte pede para repetir o telefone da Alcance Viagens, 3355-8700. A agência fica na Rua Amazonas, 1032, é o número, na Pituba. Pode chegar lá, procurar os meninos, Luiz César e Zelada. Eles estão lá e a equipe toda deles aposto para atender vocês, não só nas... Você acabou de ouvir Metrópole Turismo. O turismo levado a sério. Metrópole Turismo. Oferecimento Costa do Sauípe. Prefeitura de Mata de São João, trabalhando por todos, em todo lugar. E desfrute da nova classe Business da Air Europa, a bordo de nossas aeronaves mais modernas. Air Europa, você decide. Acorda, caminhar, sentir a brisa do mar. Tá tudo bem, tudo que eu preciso aqui é o meu lugar. O Rio Vermelho tem RV Conceito, meu dia perfeito eu vivo aqui. RV Conceito, quero ter a vida do meu jeito. RV Conceito, quarto e sala e estúdios no alto do Rio Vermelho. O empreendimento inova e MVL. www.rvconceito.com.br. Não vacinados são 80% dos mortos e internados. Advogado anti-vacina morre 9 dias após dizer que não tinha nada a temer. Jovem de 19 anos não vacinado morre de Covid. Eu devia ter tomado a vacina, diz paciente antes de morrer de Covid. Além de salvar vidas, é graças à vacina que nós estamos dando a volta por cima em nossa cidade. Por isso, não vacile, vacine. Prefeitura de Salvador. Chegou uma novidade ITS para você. Já pensou em ter a conexão de excelência em sua casa? É isso mesmo, a ITS também é banda larga.
Contrate agora mesmo e leve velocidade, estabilidade e segurança para sua casa. Plano de 300 mega por apenas R$ 99,90. Acesse itsbrasil.net. Escolha o melhor para você. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. ZYC 296, 101.3, Metrópole FM, a rádio da cidade. Metrópole FM. Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Metrópole. À 1h, Roda Baiana. E na sequência, Sintonia. Metrópole. Você fala, a gente escuta, todo mundo ouve. Metrópole. Jornal da Metrópole no ar. Oferecimento Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Faça a sua adesão. Restaurante Casa Rara, a melhor feijoada da cidade.